Olá, gente, muito bom dia. Quarta-feira de cinzas, 12 de março. O SBT Rio já está no ar, só que eu não começo com essas imagens de violência. Vem aqui pro estúdio, por favor, olha pra mim. Eu já tô preparado porque eu vim assim, ó. Óculos escuro, né? Porque, apesar de hoje ser quarta-feira de cinzas, a gente já vai começar o programa com imagens lá de fora, mostrando o que há de mais belo no seu estado do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, de braços abertos ali para Baía da Guanabara. Com certeza quem está agora em Arraial do Cabo está com ciúme do que eu estou mostrando aqui agora. Lembrando que hoje a temperatura vai chegar na casa dos 39 graus. A sensação térmica deve chegar na casa dos 35. Claro que alguém vai para a praia hoje. Eu não sei quem é o escolhido, mas vai para a praia hoje para entrar de lá, porque hoje vai ter o pessoal de mini fio dental, o pessoal comendo um milhozinho e tudo mais. Imagens belas do Rio de Janeiro nesse momento, porque você sabe, é a sua cidade maravilhosa, né? A gente veio daquele feriadão do Carnaval, quarta-feira de cinzas, o trânsito tá bom ali, hein? Olha a terra do Flamengo como é que tá. O trânsito tá bom. Agora a festa na Marina da Glória foi um escândalo ontem. E eu vou te perguntar uma coisa. Não teria uma lancha saindo não, gente? Cris, tem alguma lancha aí, gente? Vê se meu amigo, se o meu irmão tá ali com a lancha dele e a doutora, se eles vieram pra me buscar aqui com as crianças, gente. Ô, Tiago, fala comigo se a avó da Anitta tá aí pra poder vir me buscar aqui, gente. Tudo isso e muito mais você vai ter aqui no SBT Rio. Mas olha só, gente, vamos falar de coisa séria. 11h36, manhã de medo na Barra da Tijuca. 6 homens foram presos após fugirem de uma abordagem da PM. É por isso que nós vamos para lá agora falar com o homem-bala, Jackson Silva, que traz pra gente mais detalhes do que aconteceu. Jackson, muito bom dia para você. Rapaz, medo e insegurança na Barra. O que houve aí, querido? Bom dia. Olá, Caio. Bom dia para você, bom dia a todos. Cena de terror na zona oeste do Rio. Tudo começou no Recreio dos Bandeirantes, quando 6 homens estavam, mostra aqui, Rony, por favor, estavam neste carro. Eles não respeitaram a abordagem da polícia militar e de lá para cá vieram em perseguição. Segundo a polícia militar, desde de lá do Recreio até chegar aqui nessa praça da Barra, houve troca de tiros. Mostra aqui, Rony, por gentileza, a parte de trás primeiro. Vou te mostrar o que aconteceu com esse carro. Olha só, o vidro de trás estilhaçado. Aqui na lataria, várias marcas de tiros. Na porta também. Ali, mostra ali, Rony, por favor. Essa porta de trás também, com marca de tiro. E ali na frente, no banco do motorista, uma outra marca de tiro bem pertinho ali, ó, do motorista. Agora, olha só a frente desse carro. Várias marcas de tiros também nesse vidro aqui, pelo menos 4 perfurações de tiros. Por sorte, esses ocupantes não foram atingidos. Chegando aqui, Caio, olha o que aconteceu. Vem aqui, Rony, por favor, que eu vou mostrar uma outra cena, tá? Esses ocupantes saíram do carro e lá na frente eles tentaram fugir, mas houve um outro cerco policial. E olha só como que ficou durante esse tiroteio. Os moradores acordaram assustados. Segundo eles, nunca houve tiroteio nessa região. E olha só o que aconteceu durante esse tiroteio entre a polícia e, de acordo com a polícia também, entre os ocupantes desse carro. Marca de tiros também nesse muro e por aí pela frente. Esse outro ocupante, um dos ocupantes, tentou fugir do cerco policial. O que ele fez? Seguiu nessa direção e invadiu uma casa. Ele quebrou o portão dessa casa. Chegando lá dentro, os moradores saíram correndo, com pijamas, estavam dormindo inclusive, tá? Lá dentro ele foi preso pelos policiais militares. Daqui a pouco eu conto mais informações sobre esse caso. Caio, é com você. Até para que vocês que estão em casa consigam entender, isso aconteceu na manhã de hoje na Barra da Tijuca. De acordo com informações da Polícia Militar, né, havia um cerco policial, né, um pessoal estava fazendo tipo uma blitz naquela região, e esse carro escuro teria passado no local e o pessoal da polícia pediu para que eles parassem. As pessoas, os ocupantes, não pararam e teriam empreendido em fuga. A polícia informou ainda que naquele momento os agentes que estavam no local, via rádio, avisaram os demais policiais militares na Barra da Tijuca que aí sim, um cerco foi montado. A polícia afirma que os ocupantes do carro teriam efetuado disparos contra eles.
Tiros disparados, revide da polícia, o carro atingido por vários tiros. Tinham 6 homens dentro desse carro. A polícia apreendeu ali dentro do veículo 4 telefones celulares, 4 cartões de crédito, um cordão, alguma coisa assim, e também uma maquininha de passar cartão. Agora, eu não vi nas imagens enviadas pela polícia, no caso ali, uma arma que teria sido utilizada por esses supostos criminosos para atirar contra a polícia. Então eu queria até saber daqui a pouco da Polícia Militar se realmente houve a arma, se eles descartaram a arma, se jogaram para algum lugar. E os homens estão chegando, né? Essas imagens aí recuperadas, é o momento que eles chegaram na delegacia, na 16ª DP da Barra da Tijuca. Aparentemente, quem estava no local afirmou que alguns deles, quando desceram do carro, pareciam estar alcoolizados. Pareciam. Será que estavam mesmo? O que houve naquele local? Antes de falar com o Bárcia aqui, eu volto com o Jackson Silva, que está lá no local. Acho, Jackson, isso é muito importante, a gente tentar saber realmente o que aconteceu, porque se eles atiraram contra a polícia, essa arma ou essas armas também têm de aparecer. Exatamente, Caio. Essa observação é muito pertinente, tá? Vou te mostrar a primeira perícia que está aqui. Os agentes estão fazendo a perícia nesse carro. São 2 agentes, tá? Um outro agente da perícia também esteve aqui. Vou pedir para o Rômulo mostrar aqui dentro do veículo. Vem aqui, Rômulo, por favor, desse lado de cá. Para mostrar que um dos peritos encontrou, Caio, uma cápsula. Seria, de repente, de pistola. Não se sabe me dizer, tá? Uma cápsula dentro desse veículo, tá? Então, eles suspeitam que algum ocupante desse carro também tenha trocado tiro com os policiais. Então, só ressaltando, o perito encontrou uma cápsula, seria de pistola talvez, não sabe dizer ainda, dentro do veículo. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros do Recreio até aqui, mas essa arma ainda não foi encontrada. Então, segundo os policiais militares, eles podem ter jogado no meio do caminho, né? Pela janela, tal, então estão procurando ainda essa arma no meio do caminho. Então, só ressaltando que dentro do veículo os peritos encontraram essa cápsula que seria de pistola dentro desse veículo. Caia, com você. É importante dizer também, Jackson, se houve o descarte desse possível armamento que estaria dentro do carro, no momento da perseguição, alguém poderia prestar atenção do que aconteceu e automaticamente viu alguém jogou alguma coisa para fora do carro. Se você, assistindo o SBT Rio nesse momento, viu alguém desse carro jogando alguma coisa, participa com a gente pela hashtag SBT Rio no Twitter, até para que o SBT possa passar essas informações para a polícia também. Dr. Bárcia comigo aqui hoje no estúdio do SBT Rio, novamente, eu estava aqui ontem com a gente. Agora, Bárcia, é muito importante nesse momento a apuração da polícia. O carro não tem placa do Rio. Os rapazes aparentemente estariam alcoolizados ou utilizaram algum entorpecente. Então, de repente, eles podem estar sendo colocados como criminosos, bandidos, mas de repente poderiam ter saído de uma festa, estavam alcoolizados e furaram a blitz. Tudo isso tem que ser apurado, é ou não é, Bárcia? Bom dia, Caio. Bom dia, amigos do SBT. Para mim é um prazer estar aqui sempre. Pô, que bom. Mas, Caio, eu sou fã do trabalho da perícia, né? O trabalho da perícia é um trabalho importante demais, e muitas vezes é o que traz a verdade. Ter encontrado ali uma cápsula dentro do carro é um indício fortíssimo de que houve ali realmente uma troca de tiros, né? Porque a cápsula, ela sai da arma no momento do disparo. Né? E é uma narrativa factível, né? Se tivesse uma arma dentro do carro, na troca de tiro, uma troca de tiro que se prolongou durante bastante tempo, do Recreio até a Barra da Tijuca. Acabou a munição e eles descartaram a arma, porque no momento que acaba a munição ali, aquela arma não serve mais para nada, a não ser para prejudicar eles, para dar um flagrante nele. Então é uma narrativa factível. É um trecho, Caio, também que tem muitas câmeras de segurança, né? É um trecho onde tem muitas câmeras ali. Provavelmente, né, a 16ª DP está buscando essas imagens. Acho que isso não vai demorar a acontecer, né, de aparecer as imagens dessa perseguição, né, numa área nobre do Rio de Janeiro, e a gente vai chegar à verdade. Até aí, eu confio na palavra dos policiais, né? Até, a gente já conhece um pouquinho, né? Até pela maneira deles saírem do carro ali, abaixando a cabeça, né? Você vê que eles não estão protestando em momento nenhum, né? Eu acredito ali na palavra dos policiais, mas claro, evidente que tem que se investigar tudo, não adianta eu acreditar, né? Tem que se chegar à verdade e se provar a verdade. Isso é o trabalho da polícia. Eu ia te falar isso agora. A polícia não é feita de acreditar, é de investigar e trazer a informação correta.
Se tem a cápsula dentro do carro, tem alguma perfuração de dentro para fora? A perícia vai poder dizer isso, se tem realmente ou não. O que realmente aconteceu naquele local? Câmeras de segurança, de repente, flagraram o carro passando e atirando. Isso é muito importante, a 16ª DP ter também essas imagens. Eu volto com o Jackson Silva, com mais informações lá, Jackson, porque a gente fala, a perícia é importante nesse caso, apurar o que aconteceu, de onde é esse veículo e também quem são essas pessoas. O que elas estavam fazendo no Rio de Janeiro ou se são da nossa cidade. Não é isso, Jackson? Exatamente, Caio. Esse carro, a gente pesquisou, segundo a produção, ele é de Santa Catarina, tá? E de acordo com informações, pelo menos 2 ocupantes desse carro seria da CDD. Então, a gente está apurando isso com a polícia para saber se de fato eles são dessa comunidade. Agora, olha só, os policiais por prevenção, o que eles fizeram? Atiraram no pneu, isso sim, a maneira correta, tá? Atiraram no pneu para não ter que atirar nessas pessoas que ocupavam aqui o carro. Mas, de acordo com a polícia, os ocupantes atiraram nos policiais após eles atirarem no pneu. Então, assim, houve uma troca de tiros do Recreio até aqui. E quando chegou nesse local, o que aconteceu? Os moradores estavam dormindo e gravaram tudo de perto. Vou pedir para o Rony mostrar ali a varanda onde a moradora gravou. Ela estava ali, naquela varanda ali, no 2º andar. Dali ela acordou assustada, saiu do quarto dela, acordou assustada e se posicionou exatamente ali. E ela gravou um momento em que os ocupantes saíram do veículo e correram, né, na direção da praia. E aí eles foram cercados logo ali na frente, foram presos, né, segundo os policiais militares, e um outro invadiu uma casa onde os moradores acordaram assustados também e saíram para a rua. Só que ele também foi preso. De acordo com a polícia, eles estavam com a máquina de cartão, com cartões de crédito e de débito também, além de celulares foram roubados de outras vítimas da região. Caio. É verdade. A informação que o Jackson traz, e a gente sempre tem que seguir em cima daquilo que o colega repórter, quando eu estou na rua eu faço a mesma coisa, se eu trago uma informação, quando a Isabelle está aqui, é dali que a gente vai com a nossa linha de raciocínio em cima da apuração do repórter, e o Jackson Silva, o homem bala, o cara da polícia, que ele traz tudo. Então já tem que os celulares seriam roubados. Se são roubados, indícios fortes de crime. Os cartões de crédito também seriam de terceiros, indícios fortes de crime. O carro estar em nome de outra pessoa, e sendo 2 deles de lá, isso não é crime, porque eu já comprei veículo no nome da minha mãe, porque na época eu não podia comprar, comprei o nome dela, isso não é crime. Agora, 2 deles são da Cidade de Deus, também isso não é crime. Eu posso ser morador de uma comunidade, estar num carro de luxo e por isso também não ser criminoso. Mas esses primeiros indícios trazidos pelo Jackson dão, nesse momento, Bárcia, apontam que realmente os rapazes podem ter ligações perigosas. Com certeza, Caio. E ter saído do carro, ter invadido uma casa, isso não é uma conduta de quem era inocente ali, foi parado numa blitz policial e tinha bebido. Só que, rapidamente, olha só, eu até tomo cuidado em falar isso. Eu me lembro que certa vez eu estava em São Gonçalo, teve uma operação policial, aí houve a troca de tiros, o rapaz saiu correndo e a polícia tirou nele e baleou ele nas costas. Eu atirei nele porque ele saiu correndo. Numa hora dessa de tiroteio, é perna pra quem te quer. Eu ia sair correndo, eu consigo pular um muro de 4 metros. Não, mas entendeu? Nessa hora, a gente tem que ter muito cuidado forma pra evitar da gente não acusar um inocente ou também não defender um bandido. Não, claro, mas aí nós estamos admitindo que teve um tiroteio. Sim. Na verdade, eu aqui não estou encerrando investigação nenhuma, nem conheço a investigação, estou sabendo do caso aqui junto com todo mundo, a gente só está aqui analisando os indícios, né? Existem indícios muito fortes de que ali não estavam ali com boas intenções, né? Cartões de terceiros, celulares roubados, uma maquininha de cartão. Por que estavam com a maquininha de cartão? Claro, a polícia vai ver agora o que foi passado nessa maquininha, né? A quem pertence a narrativa dos policiais militares que tem que ser levada em consideração, são servidores públicos, a palavra deles tem que pesar muito, né? A narrativa das pessoas que viram ele saindo do carro ali, porque, Caio, isso não é normal. Claro, isso por si só prova? Não. A gente não está falando aqui em prova ainda, porque a investigação começa agora. Nós estamos falando aqui de indícios,
né? Não é normal que do Recreio até a Barra da Tijuca, um grupo de pessoas inocentes, só porque beberam, vão fugir da polícia tomando tiro, saem, vadam uma casa. É uma dinâmica que não é normal. Isso por si só prova a participação deles, não. Mas é um contexto, né? Dentro do contexto todo, dentro da narrativa dos policiais militares, que é factível, dentro da perícia ali que encontrou uma cápsula, os cartões, os celulares, a maquininha, isso tudo mostra um contexto, né, que vai confirmando a versão dos policiais, né, e vai afastando assim outras versões. Agora, é claro, tudo isso tem que ser demonstrado e a Polícia Civil está trabalhando nisso. E uma coisa interessante também que o Jackson Silva trouxe aqui, foi que esses tiros que foram efetuados pela Polícia Militar foram aqueles tiros que a gente fala que é o tiro de alerta, de atenção, foi justamente ali na direção do pneu, nas partes mais baixas do veículo, né? Justamente para fazer com que esse carro parasse e essas pessoas, as suspeitas ali, fossem abordadas. Isso também é interessante porque a gente percebeu que dá para dizer que ali, não houve um erro da polícia. Os tiros foram realmente para poder parar o carro e não foram tiros com característica de execução. Bingo para a polícia, boa atuação naquele momento para parar o carro, abordar, deter, levar para a delegacia e apurar se realmente são criminosos ou não. Sim, eu imagino que num primeiro momento, quando eles furaram a blitz, né, os policiais atiraram nos pneus e aí passou a ter o tiroteio quando eles revidaram, né, essa é a narrativa dos policiais militares, teriam revidado ali os tiros, né? Talvez os ocupantes do carro, né, quando ouviram ali os tiros no pneu, acharam que seriam alvejados ali, reagiram e aí começou o tiroteio. Acho que não vai ser um caso difícil de solucionar, não. A perícia já está no caso, né? A maquinazinha, os celulares, daqui a pouco vão aparecer os donos dos celulares, os donos do cartão de crédito, daqui a pouco vão aparecer as imagens. Acho que daqui a pouquinho a gente vai conseguir afirmar que solucionou esse caso. Por enquanto, ainda está na investigação, mas os indícios, na minha opinião, já são muito fortes. Deixa eu trazer mais detalhes para a gente aqui, para esse debate aqui no SBT Rio nesse momento, porque a violência na Barra da Tijuca a gente sabe que não para nem ali em outros cantos da cidade. Perseguição provoca tiroteio entre policiais, militares e suspeitos na região. Homens em um carro de luxo furaram um bloqueio de agentes do segurança presente. Você vai ver agora na reportagem do Homem-Bala, Jackson Silva, que está no local e daqui a pouco traz mais detalhes pra gente. Reportagem na tela. Hoje aqui no Jardim Oceânico, acordamos ao som de tiroteio. O vídeo foi gravado por uma moradora que acordou assustada com o som dos tiros. A polícia está toda na rua, tem muitos policiais. Ela gravou o desespero dos vizinhos, que chegaram a correr pela rua. Observava, né, as pessoas correndo de pijama, desesperadas, tentando se proteger, né? Porque a qualquer hora poderia ter um tiro. Tudo começou no Recreio dos Bandeirantes, quando policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina abordaram um motorista que estava neste carro. Ele não parou a abordagem e houve perseguição. Quando chegaram aqui na Praça do Pomar, que fica na Barra da Tijuca, os agentes identificaram que o veículo estava com 6 homens. O portão desta casa foi arrombado por um dos ocupantes do carro, que durante a fuga chegou a entrar a pé na residência. Ele foi preso momentos depois. Os presos usavam um carro de luxo, que ficou com o vidro quebrado e com marcas de tiros. Essa viatura da PM também ficou danificada. Na Avenida das Américas, outros carros que não participaram da perseguição também colidiram. Os 6 homens foram levados para a delegacia da Barra da Tijuca. Com eles, os PMs apreenderam celulares, uma máquina de cartão, cartões de créditos e de débito, além de um relógio. O que chama a atenção é que se realmente todo esse produto for roubado, assim que a Polícia Civil confirmar, vai dar indício ali dos crimes que foram cometidos. Bárcia, na avaliação que a gente faz aqui, quais são os crimes que teriam sido cometidos por eles ali e que poderiam deixá-los atrás das grades, por exemplo? A gente não sabe, né? A gente pode pensar ali, num primeiro momento, de um roubo, né? Claro, você vê pertences de celulares, cartões de crédito, mas quando a gente vê uma maquininha ali, de cartão de crédito, você pode pensar até que houve, de repente, uma restrição de liberdade, né? Que houve aquele sequestro relâmpago, né? Para a pessoa passar a maquinazinha. Ainda é muito cedo para falar, não dá para falar ainda, né? Nem foi dito, se foi dito, eu não prestei atenção, se o carro ali, a procedência do carro será roubado, se o carro estava legal, mas
existem indícios ali de crimes graves. Olha, nós checamos até para ver se o carro era roubado ou não, e pelo menos até a hora de eu vir aqui para o estúdio, com o apoio da Rafaela e da Antais, elas me disseram que não havia registro de roubo para o carro. Eu vou voltar lá para a Barra da Tijuca com o Homem-Bala Jackson Silva, que traz mais detalhes. Jackson, isso tudo que você apontou aqui é muito importante, porque com certeza é o que a polícia vai apurar para tentar saber o que houve, quem são eles, de onde veio o carro, o que estavam fazendo, e se tiverem vítimas, elas devem procurar a 16ª DP para fazer o reconhecimento e ajudar também na investigação, não é isso, Jackson? É isso, Caio. E a perícia vai sair entre 15 e 30 dias. Então é importante ficar ligado nessa perícia para saber o resultado, de fato, se essas pessoas estavam ocupando esse carro, se são criminosos ou se, de fato, estavam aqui e estavam bêbados, talvez, aí saíram, né, correndo da polícia. Então vamos descobrir isso depois, tá? Agora é importante saber também que os agentes da Delegacia da Barra já estão em busca de imagens de câmera de segurança que mostraram essa cena em uma das principais vias aqui da região. Só ressaltando que esse carro ele foi metralhado, mostra aqui, Rony, por favor, vidro estilhaçado na parte traseira, há várias marcas de tiros. E lembrando também, para quem está assistindo o SBT agora, que um dos agentes da perícia, ele encontrou uma cápsula, que seria talvez de pistola, dentro do veículo. Isso indica que possivelmente um dos ocupantes teria atirado nos policiais durante essa perseguição. Mas tudo isso será analisado nessa perícia e os agentes já estão investigando também, inclusive se os cartões de crédito, né, e de débito e a maquininha também que estava com esse grupo, né, se tem a ver com uma quadrilha realmente que assalta nesta região. Com certeza, Jackson Silva, parabéns aí por toda a sua apuração, você e da produção do SBT, tentando levantar tudo, saber de onde é o carro e tudo mais. Esses indícios, Bárcia, são muito importantes para a Polícia Civil. A posição das marcas de tiros no carro, essas impressões digitais, os pertences encontrados de quem são essas pessoas que estavam ali, se vieram para passar o carnaval, se têm ligações com criminosos. Tudo isso ajuda na apuração da polícia. Com certeza, tudo isso está montando um contexto, né? O que a gente está vendo ali agora é o que se chama de perícia de local. O perito de local vai ali no carro, vai fazer a perícia, né? O local da entrada dos tiros, da saída, né? Se há projéteis ali, se há cápsulas ali. Então, essa perícia é fundamental. Agora, também é fundamental identificar eles, né? Com certeza, na 16ª DP está sendo feito esse trabalho. Ali tem o setor de inteligência policial, se for necessário, a gente usa a papiloscopia, mas para identificar ali esses ocupantes de carro. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm passagem na polícia? Quem são essas pessoas? Tem ligação com o crime organizado? A polícia já conhece essas pessoas? Eles são do Rio de Janeiro? Não são do Rio de Janeiro? São perguntas ainda que a polícia vai responder com a investigação. Eu já falei para vocês que estão em casa que vocês podem participar com a gente aqui do SBT Rio. Hashtag SBT Rio no Twitter. Você manda a sua opinião, manda a sua pergunta, a pergunta para o nosso entrevistado aqui dentro do estúdio, que, claro, tudo isso é muito importante para a gente fazer um jornal com vocês, porque são aquelas perguntas, Bárcia, que ajudam muito a gente aqui. A visão de quem está em casa ou a visão do morador, ou um detalhe a mais que ele possa trazer do que aconteceu ali e que, de repente, a polícia ou isso não chegou na delegacia ainda. Com certeza. Agora, nesse primeiro momento, Caio, começam a chegar muitas informações na polícia, né? E aí a polícia, o que a polícia tem que fazer? Começar a receber essas informações, classificar essas informações também, o que é verdade, o que não é verdade, o que pode ser mentira, o que está confirmado. E aí a polícia vai montando essa história, né? E a perícia vai confirmando ou não confirmando aquela história, né? Então se cria uma linha de investigação. Eu acho que a linha está muito bem traçada aí e eu acho que não vai demorar muito para a gente conhecer a verdade sobre o que realmente aconteceu, quem eram esses homens, né? Por que fugiram da abordagem policial. Enfim, acho que daqui a pouco nós vamos saber a verdade. Daqui a pouquinho eu volto com o Jackson Silva, ainda da Barra da Tijuca, trazendo mais detalhes. 11h58, olha só, gente. Bombeiros fazem buscas por um homem que se afogou no mar, no Recreio dos Bandeirantes. A repórter Mônica Chagas está no local, a mãe do meu pequeno príncipe, e vai trazer mais detalhes pra gente. A Mônica, já vai aparecer a Mônica aí. Ah, ela aí, ó. Mônica Chagas, depois a gente faz bagunça aqui. Agora vamos falar de coisa séria. Buscas acontecendo, essa pessoa teria caído no mar. O que houve, Mônica? Bom dia.
Oi, Caio Alex, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse exato momento a gente consegue ver 2 botes do grupamento de bombeiros aqui do Recreio dos Bandeirantes que tentam localizar o William Matoso, de 37 anos. Também é utilizada uma moto aquática nessa região. A gente está bem pertinho do posto 12, aqui no canto direito da Praia do Recreio, entre Recreio e a Praia da Macumba. Esse rapaz de 37 anos, o William, ele teria caído ontem à noite no mar com outras 2 pessoas, outros 2 homens. Eles estariam alcoolizados. Os 2 companheiros, amigos, saíram do mar, só que o William permaneceu e não se sabe onde ele foi parar, o que exatamente aconteceu com ele. Mas a informação que os bombeiros obtiveram é do desaparecimento do William Cardoso, de 37 anos. Então, desde cedo, os bombeiros fazem buscas nessa localidade aqui com botes e moto aquática, também drone. Caio, eu vou pedir aqui para o Ronald Silva, a gente está, como eu falei, no Recreio dos Bandeirantes, e bem ali na frente a gente vai andar um pouquinho, só para vocês saberem que os bombeiros estão nessa ação desde de manhã. Isso aconteceu ontem à noite, o desaparecimento desse rapaz que caiu no mar depois de ter bebido bastante. Então, assim, a gente deixa o alerta que bebida e mar não combinam. Então, os bombeiros montaram essa parte aqui, tem muitos carros de bombeiros nessa localidade. Eles armaram uma tenda. Ali tem um drone também que eles já subiram para tentar ver um pouquinho, né, toda essa região, até porque agora o mar está muito calmo, porém a gente sabe que mesmo com o mar calmo, os bombeiros pedem alerta para que as pessoas, para que os banhistas fiquem atentos, porque é sempre muito perigoso, ainda mais quando a gente adiciona álcool, né, com os banhistas. Então isso fica muito perigoso. A gente vai ficar um pouquinho afastado para não atrapalhar o trabalho dos bombeiros, mas ali naquela mesa, Ronald, você pode mostrar, tem um drone, que é do grupamento de bombeiros, tem mergulhadores também no mar fazendo essas buscas nessa localidade, Caio Alex. É o piloto do drone ali do Corpo de Bombeiros que fica nessa tenda. Eles ali, com essas imagens do equipamento, eles conseguem ver no mar e, né, se tem alguém ali, se tem algum corpo boiando ou algo do gênero. Como a Mônica explicou, ainda ontem, essas 3 pessoas estavam na praia. De acordo com testemunhas que estavam lá, essas pessoas teriam ingerido bebida alcoólica e resolveram brincar e nadar à noite, o que já não é recomendado. Eu que tenho medo do mar, não entro nem se a água está tranquila, imagine batendo aquela coisa toda. Eles entraram no mar para poder brincar e um deles acabou não voltando. O Corpo de Bombeiros foi informado, o pessoal do GEMAR, do Grupamento Marítimo, mandou equipes ainda à noite, ó, tem equipes ali, tá vendo? O pessoal de vermelho ali, o pessoal dos bombeiros e outros profissionais ali tentando localizá-lo, só que estava muito escuro, a hora foi passando, não acharam nada, pararam, retomaram as buscas na manhã de hoje. Essa pessoa ainda não foi encontrada. A gente sempre lembra, você curtiu o carnaval, vai brincar, se beber, gente, é para não dirigir, não é para entrar no mar. Bárcia, isso que está acontecendo ali agora é importante para tentar localizar que o cara nadou e foi parar em outro lugar, ou a correnteza levou ele para outro lugar e ele possa estar vivo. É um trabalho que o bombeiro precisa fazer, ou para encontrar um corpo ou a vítima, né, que estava no mar perdida. É, perfeito. O trabalho do Corpo de Bombeiros agora é tentar achar, né, vivo ou morto, né, esse rapaz. O carnaval, Caio, é uma celebração da vida, é uma festa, né, eu adoro o carnaval, mas a gente tem que ter muito cuidado, é uma celebração da vida, não faz sentido nenhum botar a nossa vida em risco nessa celebração, né? A gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente faz. Beber, né, e ir para o mar é muito perigoso, é colocar a nossa vida realmente em risco. Né? Então, assim como beber e dirigir, assim como uma série de outras condutas, né? A gente pode conciliar muito bem uma festa, mas com cautela, né? Com precaução. A gente sempre lembra para as pessoas que querem tomar um negócio, tipo a mãe do meu amigo Borracha e Tia Naína, elas saem juntas, tomam a guaribada. Bebeu, vai num transporte que você não tenha que dirigir. Tá na praia, não entra no mar. Não tenta arriscar que vai dar problema. Daqui a pouquinho eu volto com a Mônica Chagas, trazendo mais detalhes ali. Claro que hoje eu acho que eu vou pedir para ela entrar na água. Eu acho que eu vou fazer um negócio desse. Mas enfim, 12h03, eu acho que ela não vai querer entrar. 12h03, olha só, gente. Muito trabalho para a Delegacia de Homicídios. Aqui no Rio de Janeiro, 5 execuções da milícia em 10 dias.
Para você ter uma ideia, 100 tiros foram disparados em um único desses casos aí. A reportagem é do Fabiano Martinez, que vai contar para você tudo isso que vem acontecendo no nosso estado. Na tela para você a partir de agora. O ataque mais recente aconteceu na madrugada desta terça-feira. Moradores da região registraram a violência. Parou de matar o maluco ali agora. Aí, escuta, pai. Quebrando bonito, ó. Depois de ser fuzilado, o carro perdeu o controle e bateu numa mureta na Avenida Cesário de Melo, na altura da comunidade Cesarão, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O veículo ainda foi incendiado pelos criminosos. No interior do carro havia 2 homens que teriam envolvimento com o grupo de Danilo Dias Lima, o Tandera. Já no último domingo, um homem foi morto por 3 paramilitares dentro de um bar também em Santa Cruz. Sem passagem pela polícia, ele teria sido confundido com um integrante do bando de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, rival de Tandera. No dia 19 de fevereiro, o paramilitar Vladimir Melgaço Montenegro, o Bibi, e uma mulher que estava com ele foram mortos na saída de um baile funk, também em Santa Cruz. O veículo do casal foi atingido por cerca de 100 disparos. De acordo com as investigações, o ataque foi ordenado por Tandera, depois de Bibi ter se aliado a Zinho, quando deixou a cadeia no ano passado, após passar 4 anos preso. O motivo da guerra entre os grupos paramilitares é a disputa de territórios e a exploração de negócios irregulares. A polícia estima que as 2 milícias juntas cheguem a movimentar 10 milhões de reais por mês. Apenas com a cobrança de taxas de motoristas de vans, a arrecadação é de 2 milhões mensais. Os conflitos entre Zinho e Tandera começaram após a morte de Wellington da Silva Braga, o Eco, irmão de Zinho, morto numa troca de tiros com a polícia em junho de 2021. Zinho e Tandera já têm prisões decretadas e são considerados foragidos da justiça. O Disque Denúncia oferece recompensas por informações que levem à prisão dos milicianos. A gente fala de uma disputa que está acontecendo na zona oeste do Rio de Janeiro. Você prestou atenção nos montantes? Falam-se 10 milhões por mês. Não é porque Tandera e Zinho um não gostou da cara do outro e vai eliminando, não. Os caras estão em busca de um território que dá dinheiro, porque por muitos anos a força do Estado não esteve ali. E o que eu estou sabendo é que, agora no Carnaval, o pessoal do Tandera foi lá para a região do Zinho, estavam andando nesse carro aí, ó. Estavam andando nesse carro, para um lado e para o outro, foi interceptado, tiros foram disparados, os 2 ficaram mortos dentro desse veículo ali, e logo depois houve ali, vieram e colocaram fogo. Bárcia, aquilo que a gente fala, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está trabalhando, a gente já viu, mas é um trabalho árduo porque do jeito que a milícia se expandiu em todo o estado do Rio de Janeiro, é uma guerra que parece não ter fim. Caio, começou até a reportagem falando da Delegacia de Homicídios, que claro que tem um papel fundamental, né, nesse combate à milícia, mas a estratégia da Polícia Civil, que tem tido muito resultado, é de uma força-tarefa, né? Porque a milícia, ela na verdade explora diversas atividades econômicas diferentes, né? Exploração de gás, de transporte alternativo, venda de droga, né? Homicídios. Então, na verdade, ela esbarra ali na atribuição de várias delegacias que trocam informações e na forma de força-tarefa tem combatido a milícia com êxito. A gente volta a falar desse assunto ainda, 12h07. Lembra que a gente trouxe aqui a história do tiroteio na Barra da Tijuca? Então eu vou agora conversar ao vivo com o porta-voz da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Ivan Blas. Blas, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação com a gente aqui no SBT. Blas, na verdade, o que houve na Barra da Tijuca? A gente viu que o Jackson Silva trouxe a informação que houve, esse carro teria furado um bloqueio, que ocupantes teriam atirado contra a polícia que revidou. Ali, apreensão de telefones celulares, cartões de crédito e 6 detidos para a delegacia. Vocês já sabem quem são esses homens, se são criminosos de alguma área, né, de bandidagem aqui do Rio de Janeiro, Blas? Boa tarde. Boa tarde, Caio. A gente ainda está apurando essas informações, né? A 16ª Delegacia de Polícia está encarregada pela apuração do caso. A Polícia Militar, ela conduziu essa ocorrência
que chamou atenção por conta da furada do bloqueio, terem avançado o bloqueio policial, esses marginais. Nós estamos com um policiamento reforçado na cidade do Rio de Janeiro, ainda por conta do feriado do Carnaval. Então, esses elementos, eles furaram esse bloqueio estabelecido pelos policiais do Barra Presente. Essa perseguição foi iniciada. A partir do momento que eles bateram com o veículo, foram apreendidos ali esses materiais que estavam no interior do carro. Tivemos ali 2 elementos que tentaram fugir, foram presos pelo policiamento. Ali dentro tínhamos celulares, chips, máquinas de operação, cartão. Os elementos ali são de diferentes locais do país. Temos ali um de Minas Gerais, outro do Rio Grande do Sul. 3 são da comunidade do Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro. E talvez a existência desses equipamentos no interior do veículo tenha sido a razão pela qual eles furaram o bloqueio. Segundo os policiais que estavam na ocorrência, houve uma troca de tiros. Tiros foram disparados ali contra o veículo em que esses elementos estavam, mas ninguém foi baleado, ninguém foi atingido. Logicamente, agora a importância é saber onde e qual era o objetivo desses elementos com esses equipamentos. Eu entendo bem o que você falou, Blas, porque até uma outra vez que eu estava aqui apresentando o jornal, um destaque trazido até por vocês, os tiros que foram disparados pela PM foram justamente aquele para poder parar o veículo. Não para executar ninguém, parar o veículo, fazer a abordagem e prender essas pessoas suspeitas. E agora há pouco a perícia encontrou um cartucho dentro do carro, o que traz mais indícios que eles poderiam ser criminosos. Mas daí em diante, o que os policiais contaram para vocês? Realmente eles furaram essa blitz e atiraram contra os agentes que estavam ali fazendo o trabalho? Bem, Caio, como eu disse, essas informações são preliminares, né? A gente tem informação recebida pelos policiais de que houve, de fato, esse confronto. Logicamente, o carro por si só já chama a atenção. Ele estava com 6 elementos. Isso também é um detalhe observado pelos policiais que estão nas ruas. E a partir do momento em que o veículo foi ser abordado, eles investiram contra o policiamento, jogando o veículo em cima, se evadindo. A gente já teve vários casos de policiais que foram atropelados em abordagens como essa. Logicamente, esse poderia ter sido mais um fato, porque, segundo os policiais, eles realmente avançaram com o veículo, fazendo uso do veículo como arma para livrar o seu caminho e, assim, empreenderem fuga. Essa fuga que eles também tentaram logo após colidirem em outros veículos. Os policiais militares afirmaram que eles atiraram. Apesar desse cartucho ter sido encontrado dentro do carro, nenhuma arma foi encontrada até agora, né, Blas? Nenhum policial falou se nessa fuga ali, nessa perseguição, se ninguém viu algo ser jogado do carro e tem policial na rua tentando localizar aquilo que poderia ser uma arma? Sim, essas buscas estão sendo feitas. Logicamente, a gente também tem que priorizar agora a participação dessa possível quadrilha de estelionatários. A gente sabe que no momento do Carnaval, no momento de festividades como Carnaval, Ano Novo, estelionatários chegam até a cidade para poder fazer exercício de modalidades criminosas para ganhar mais dinheiro. Logicamente, essa ação, ela se deparou diretamente com esse carro com elementos em atitude totalmente suspeita. O veículo foi utilizado como arma, sendo direcionado contra os policiais, e agora é realmente identificar a ação desses homens com esse equipamento. Tenente Coronel Ivan Blas, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Com certeza, o importante é ter a polícia na rua. Se teve troca de tiros, é porque a polícia estava na rua, estava trabalhando. Isso é importante, principalmente nesse período de festas, para evitar que a gente seja assaltado. Blas, obrigado e até a próxima. Aqui eu volto à Barra da Tijuca, agora para poder falar com o Jackson Silva, porque o Jackson tem mais informações pra gente, porque aquilo, né, Jackson, o próprio Blas acabou de afirmar. Esses caras tentaram fugir, então automaticamente poderiam estar fazendo alguma coisa de errado. Investigação com a 16ª DP para não ter nenhuma dúvida. Exatamente. Caio, olha só, essa rua foi fechada pela Polícia Militar. A gente vê aqui uma viatura fechando essa rua, então os moradores não conseguem passar por aqui, tem que dar a volta. Tudo isso para facilitar o trabalho da perícia. Vamos mostrar aqui de novo o carro, Rony, por favor? Só para quem está assistindo ao SBT agora, tá? Esse carro, ele veio com 6 ocupantes do Recreio dos Bandeirantes. Segundo a Polícia Militar, eles tentaram parar o motorista, mas o motorista não respeitou a abordagem e veio em perseguição. De acordo com a PM, esses ocupantes, atiraram nos policiais militares e de lá para cá
veio essa intensa troca de tiros. Olha só como ficou esse carro metralhado com várias marcas de tiros. Há pouco nós conversamos com um dos peritos e foi informado que foi encontrado uma cápsula dentro do veículo. Ainda não se sabe se é uma cápsula de pistola ou de um revólver de calibre 38, mas foi encontrada assim uma cápsula aqui dentro. Então estão verificando se de fato essas pessoas dentro desse carro estavam armadas, tá, Caio? Isso aconteceu logo nas primeiras horas da manhã. Os moradores daqui ficaram apavorados. Um desses ocupantes, né, invadiu uma casa da região. Os moradores saíram, né, às pressas, correndo pela rua, e esse ocupante foi preso pela Polícia Militar. Caio, eu volto com você. Jackson Silva na Barra, ali com o Rony, trazendo essas imagens aí. Na direita do seu vídeo é o momento que esses jovens presos foram levados para a delegacia 16ª DP, que apura realmente o que aconteceu. 12h14, eu vou voltar naquela discussão dessa questão da milícia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a força-tarefa que foi montada pelo Estado, Bárcia, que é importante essa força-tarefa, primeiro, para atacar a parte financeira da milícia, porque aí ela não consegue, né, pegar esse dinheiro e passar a dissolver em outras coisas para poder enganar a todos, e daí em diante prender esses criminosos que trazem o terror para cá. Exatamente, né? E há nessa força-tarefa, Caio, uma troca de informações, há uma sinergia ali entre as delegacias, né? Isso é muito importante. Como você falou, você perseguir o dinheiro da organização criminosa é você asfixiar aqueles criminosos, né? Isso sim é efetivo para acabar com aquela organização criminosa, e a gente já viu mais de um bilhão aí apreendido, né, desde a formação da força-tarefa, né? Muitos e muitos milicianos presos, né? E o que a gente vê aí, Caio, né, essa guerra violenta dos milicianos, o que parece ser uma demonstração de força, é isso que eles querem parecer, né, fazer uma demonstração de força violenta deles, na verdade só expõe a instabilidade que vive aquele grupo, né? A Polícia Civil, né, com a morte do Eco, a prisão do Macaquinho, outras prisões importantes, né, de pessoas diretamente ligadas a essas lideranças dos criminosos, causou uma instabilidade nessas organizações criminosas, né? E essa fragilidade gerou um espaço ali que eles estão disputando, né? Agora essas duas facções da milícia estão disputando esse espaço, né? E cabe à Polícia Civil continuar o trabalho ali de inteligência, de operação, para prender e tirar esses criminosos da rua. Só um minutinho, Bárcia. Volta aquelas imagens da Barra da Tijuca para mim, por favor. Coloca na tela aqui para mim as imagens da Barra, da matéria do Jackson Silva. Tem as imagens aí para mim, ó. Essas imagens aí, a gente acaba de receber uma nota da Polícia Civil dizendo o seguinte, que o resultado de alcoolemia do motorista do veículo deu negativo, ou seja, ele não estava bêbado ao volante. Só que a característica dele, quando saiu do veículo, era uma característica meio esquisita. Então, vai ter que se apurar o que aconteceu ali, e a Polícia Civil está investigando o que aconteceu na Barra da Tijuca. Que houve tiroteio, houve, que houve perseguição, houve, e que teve medo para a população, com certeza isso teve. Me dá imagens lá de fora, por favor, para ver como é que está o tempo. Eu quero ver, olha isso, gente. Isso é um cara, podia tirar uma foto minha ali, né? Só lembrando que 39 graus vai fazer hoje com sensação térmica lá na casa dos 45. Olha só, eu vou te falar uma coisa, acho que era a formação de quadrilha das capivaras. Uma mulher foi atacada por 4 capivaras na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona oeste, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o cachorro dela teria ido para cima dos animais. Para tentar protegê-lo, ela acabou sendo mordida. Agora que eu ia sair correndo muito, eu ia. Na tela. A moça foi atacada por capivara, estava com uma mordida feia na perna e outra no braço. Ela tirou um pedaço, foi horrível, meu Deus. Cristiane Maciel, de 56 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e atendida em 2 hospitais municipais. Ela passa bem. Graças a Deus está tudo certo. Não teve hemorragia, não teve sangue, parou, graças a Deus. Ela contou que foi atacada por uma capivara quando passeava com o cachorro dela em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura do Parque dos Patins. O caso aconteceu no último domingo. O dono deste quiosque viu como tudo aconteceu. Ele ajudou a socorrer a Cristiane. Foi 4 capivaras. Para ser humano ela não parte não, o problema é o cachorro. Ela foi para cima do cachorro, a mulher segurou o cachorro puxou a mulher, ela caiu e ela pegaram a mulher caída. Em toda a extensão da lagoa, é comum ver famílias de capivaras circulando na região.
Às vezes, elas invadem a calçada e a ciclovia. As pessoas estão com o cachorro e talvez elas se sintam agredidas, né, no caso de um outro animal. Mas também tem muitas pessoas que gostam de chegar bem perto para tirar foto. Várias placas alertam para a presença do animal. Não existe um limite, uma telinha que proteja as pessoas, então muitas vezes elas estão escondidas e as pessoas não sabem. Alguns meses atrás já foi encaminhada a proposta aos órgãos ambientais para a instalação de cercas nos trechos onde na lagoa esses animais são mais frequentes, visando dessa forma evitar aproximações excessivas. As capivaras são os maiores roedores do mundo. Apesar de parecerem inofensivas, são animais selvagens. Capivaras normalmente não são animais agressivos. No entanto, como todo animal silvestre, ao se sentir ameaçado, pode reagir. A gente, quando se sente ameaçado, a gente reage. E foi muito interessante a colocação ali, porque primeiro falaram, a senhora foi tirar foto perto da capivara e foi atacada. E não é uma característica desses animais, esses roedores de grande porte, deles fazerem isso, ok? Aí na matéria, a Jucimara Pontes trouxe ali a informação de que o cachorro partiu para cima das capivaras e, claro, as capivaras se uniram ali, formação de quadrilha, partiram para cima do cachorrinho. Automaticamente a dona do bichinho, do cachorro, foi lá para tentar tirar o cachorro dela e o animal silvestre não vai entender que nós humanos vamos chegar ali para tirar o cachorro. Ela partiu para atacar, achando também que seria atacada. Eu acho que nesse momento é importante você ter essa cerquinha, né, para proteger, não fazer como aquela foto ali, tentar chegar tão perto do bichinho. Só que, gente, quem ocupou o lugar desses animais fomos nós. A verdade é essa. Esses animais eram para estar ali brincando, se divertindo e passeando. Nós ocupamos o espaço deles. E essa é uma verdade, né, Bárcia? Que é algo que parece brincadeira, mas a gente tem que discutir também, que às vezes, né, toda a nossa civilização, tudo que vai crescendo, vai tirando o rio, vai tirando vegetação, e automaticamente esses bichinhos, eles vão ficando mais acuados. Se sentem atacados, partem para agressão. E é importante ali a orientação de um biólogo, de um especialista, né, para poder fazer com que esse convívio, né, seja o melhor possível, né? Então botar a cerquinha onde tem que botar, orientar as pessoas, né? De repente tem pessoas que acham que a capivara ali é inofensiva. Então eu acho que a informação também para as pessoas é importante, né? Uma criança de repente vai querer abraçar, né, a capivara. Então esse tipo de informação espalhado ali também deve ser importante. Enfim, a gente tem que trabalhar para ter um convívio o melhor possível com a natureza. Com certeza, se você estiver nesse local, de uma família de capivara, tem capivara pequenininha, não vai mexer, né? Que já sabe que vai dar ruim. A capivarola vai chegar ali, filho, olha o bicho pegando. Vai dar uma confusão. Então, se você vai passear com o seu cachorrinho, passeia, vai para lá, vem para cá e deixe os animais silvestres ali para não ter problema. 12h22. Olha só, gente. Vamos falar agora de Covid, tá? O Comitê Científico do Rio de Janeiro vai decidir sobre o fim do uso obrigatório de máscaras e de outras restrições. Nós vamos lá para a redação do SBT Rio falar com ele, Salutiel Filô, apresentador do SBT Cidade, e sempre com a gente aqui, trazendo todos os destaques. Fala pra gente, Salutiel, o que vai acontecer aí a partir de segunda-feira. Boa tarde, querido. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Então, Caio, há muita expectativa em relação a essa reunião, né, que foi antecipada, na verdade, do dia 14 para o dia 7 de março, ou seja, na próxima segunda-feira, quando o Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro vai aí se reunir para poder discutir a liberação do uso de máscaras em locais fechados na cidade, tá? O uso em locais ao ar livre, sem aglomeração, foi liberado em outubro do ano passado. Agora, Caio, é necessário destacar que a liberação depende ainda de um alinhamento com o governo do estado. Se a prefeitura liberar, mas o estado manter o uso da máscara, vai valer a decisão do governo estadual. Agora, o porquê dessa liberação, né? A Secretaria Municipal de Saúde considera alta a cobertura vacinal do Rio de Janeiro, que ajudou a manter controlados os índices de contaminação da Covid-19 na cidade. Ainda de acordo com a pasta, mesmo com as festas realizadas no município, que registrou, né, Caio? A gente viu aí também muitos blocos clandestinos durante este carnaval, não é esperado um aumento significativo no número de casos, que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, se mantém abaixo dos 5% o número de casos positivos diagnosticados. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, ele se pronunciou sobre esse assunto, a gente vai assistir agora, veja aí.
A gente tem mais de 99% dos adultos vacinados com 2 doses, 53% vacinados com dose de reforço. Isso vai dando muito mais segurança para que a gente possa avançar na retirada das medidas restritivas gradualmente. Então, na próxima segunda-feira, o nosso comitê científico se reúne para decidir sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Lembrando que no Rio já não é mais obrigatória a utilização de máscaras em locais abertos. E também vai decidir sobre qual o tempo da manutenção da exigência do passaporte vacinal. Mais de 99% da população carioca já vacinados aí com relação à Covid da primeira dose, mais de 53% vacinados com relação à segunda dose, e isso, claro, acaba sendo muito importante, Salutiel, para que eles possam tomar essas decisões. Na próxima segunda-feira eles vão discutir, Comitê Científico da Prefeitura, o que eles acham com relação a isso, porque na rua, você está vendo essas imagens aí, imagens recuperadas de pessoas ainda com máscaras, só que agora, na rua, você vê aí grande parte da população andando sem máscaras. Já é permitido aqui no Rio de Janeiro. Rafaela Coutinho até me lembrou, Caio, lembra disso, que a Prefeitura já deixou. Isso é muito importante. Mas são locais fechados, por exemplo, aqui no SBT. Quando a gente entra para trabalhar, todo mundo de máscara, devidamente, né, testado. Hoje mesmo eu fiz teste novamente, que os apresentadores aqui, toda segunda-feira, o pessoal faz teste, o pessoal do estúdio, toda a preocupação do SBT e também os gestores municipais, estaduais e federais vão se preocupar também com a população. A gente não pode ter novamente um avanço da Covid e que esses números possam preocupar. Nesse momento, os números estão mais cautelosos. Por isso, eles vão fazer essa reunião, se pode ou não. Isso vai ser muito importante para a população, poder trabalhar com segurança. Até porque no BRT o pessoal já anda no calor e sem máscara, né? Que são forçados a isso. Em outros transportes públicos. Vamos também ajudar a população para isso, até porque abril o pessoal quer Baquete Sapucaí desfilar no carnaval e tomara que até lá tudo esteja normalizado para que todo mundo vá para lá com segurança. Mês de 26, gente, eu vou voltar lá para a Praia do Recreio com ela, Mônica Chagas, que vai mergulhar agora, garoto? Ela vai falar das buscas, né, as buscas do rapaz afogado ali, mas eu vou voltar com você ainda para tu nadar aí, garota. Vamos falar de coisa séria. Buscas, Mônica Chagas. Oi, Caio. As buscas continuam. Eu falei com alguns mergulhadores que saíram agora há pouco. Eles falaram que a visibilidade está muito ruim, quase zero. Nosso editor-chefe, Humberto Nascimento, sabe muito bem como é que é isso, é mergulhador também. Então ele sabe, o mar está muito frio, está gelada a água, visibilidade é muito baixa por aqui. Os mergulhadores, eles estão... alguns saíram, mas outros continuam nesse ponto aqui do Recreio dos Bandeirantes, próximo ao posto 12, onde eles tentam achar o William Matoso, de 37 anos, ele ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, ele teria entrado no mar com outras 2 pessoas. A gente recebeu uma informação, mas não é nada oficial, mas que a esposa dele teria entrado também no mar com o William. Ela estava aqui um pouco mais cedo, algumas pessoas falaram pra gente que os familiares do William estavam aqui mais cedo, mas agora eles não estão, e que a esposa dele também teria entrado no mar com ele. Então seria o William, a esposa e mais uma outra pessoa entraram no mar e só 2 pessoas retornaram aqui para a areia. Isso teria acontecido por volta das 10 horas da noite aqui na Praia do Recreio, canto direito da Praia do Recreio, próximo ao posto 12, bem próximo aqui à Praia da Macumba. Como vocês podem ver, tem ainda uma moto aquática, barcos aqui do Corpo de Bombeiros, todo mundo fazendo esse salvamento, e que é possível reparar, Caio, que essas buscas são feitas bem próximos aqui da areia. Outro detalhe que acho que vale informar, ressaltar, é que uma senhora me falou que essa parte aqui da pedra, vou pedir para o Ronald mostrar, onde as pessoas ficam, elas vão pescar ali perto dessa pedra, que é muito perigoso, que às vezes o mar sobe e pega as pessoas que estão sentadas pescando nessa pedra. A gente não tem essa informação de que ele estaria pescando, e sim que ele teria consumido bebida alcoólica e que ele e mais outras 2 pessoas teriam entrado no mar ontem por volta das 10 horas da noite e que ele teria se afogado.
afogado. As buscas, como eu falei, continuam por aqui, não há previsão de término e a gente também mostrou, eles estão utilizando um drone. Esse drone já sobrevoou boa parte dessa área aqui onde a gente está para tentar ver o que é localizado. Mas como um bombeiro me falou, um mergulhador, disse que o mar está muito ruim, a visibilidade está muito baixa. Eles estão fazendo mergulho, não é de apneia, é com cilindro, então eles estão fazendo mergulho nessa região aqui, mas por enquanto o corpo do William Matoso, de 37 anos, não foi encontrado, Caio. A gente sabe que esse trabalho é muito importante do Corpo de Bombeiros para tentar localizar essa vítima que ainda é considerada como desaparecida, que caiu no mar e não foi encontrada. Mônica, fica aí que eu vou voltar com você para falar da previsão do tempo. Agora, vou falar... Peraí. A Mônica falou que Humberto é mergulhador. É isso mesmo? Humberto, Tia Naína acabou de me mandar uma mensagem no Twitter aqui. Ela falou, eu conheço Humberto. Ele mergulha no copo daquela cerveja verdinha comigo. É isso mesmo? Também? Ah, então também. Aí, gente, o pessoal lá errado do cabo tá tomando todas. Ô, Mônica, você tá aí na praia? Eu vou mandar ela botar o pé na água, vai dar ruim, né, gente? Ô, Mônica, você pode trazer para mim as informações da meteorologia? Como é que vai estar o tempo hoje? Eu sei, eu tava sabendo que vai dar negócio de 39 graus. Só que eu acho que o calor vai ser maior, não vai ser não, Mônica? Conta pra mim, menina. Muito mais que 30 graus, Caio, lá, Alex. Olha só, vamos ver primeiro como é que tá a praia, que a praia tá bem cheia, né? Obviamente, hoje muitas pessoas voltaram a trabalhar, né? Quarta-feira de cinzas, metade do expediente, o pessoal volta meio-dia. Esse povo não, né? Eles falaram pra mim, eles estudam, trabalham. Só quando? Semana que vem? Semana que vem volta. Enquanto isso, eles ficam aqui, ó, matando a gente de inveja, porque a gente tá com roupa de trabalho, enquanto eles aproveitam aqui. Mas, Caio, a previsão é de máxima de 39 graus. Então, assim, é muito sol. Quem quiser vem pra praia, quem pode vem pra praia, né? Sempre lembrando, usando, né, o protetor solar para não ficar vermelho. Eu, branquela do jeito que eu sou, vou ficar vermelha com certeza. O mar, os amigos aqui já me informaram que está frio. Então, assim, dá para ver que não tem tanta gente, né, se arriscando. Alguns surfistas, não tem muita onda, mas alguns surfistas por aqui. Então, assim, Caio, 39 graus é a máxima, sem previsão de chuva. Então, dá para curtir até sexta-feira, quando muda a previsão do tempo, quando o sol não fica tão quente. E aí vai chegar a 33 graus, mas só na sexta-feira, porque hoje é 39 com sensação mais 40 graus, Caio, Alex. Humberto me cantou aqui, vai ser o dia mais quente, o Rio de Janeiro? A cidade mais quente do Brasil, e a gente mandou a Mônica pra lá, né, gente? Não fui eu que me vinguei de tudo, não, hein? Tem culpa disso, não. Olha a imagem lá de fora. Aqui, olha só, a vista maravilhosa lá atrás do Pão de Açúcar. O pessoal da lancha podia vir me buscar aqui. Irmão, vem aí com a doutora e as crianças, gente. Ô, dona Simone, do Microfio Dental, vem pra cá, gente. Vem me buscar aqui, né? Eu tô aqui. Ah, mas aqui tá geladinho. O Madu botou geladinho aqui, eu tô com o relógio dele. Ah, a praia. A Antaz me falou que nessa água ela tira onda como surfista, que ela dá show. Agora, ô Mônica, você sabe também surfar? Porque eu sei que Priscila Borges sabe, Isabela Antaz sabe, Isabelle Benito disse que sabia, tomou-lhe um caixote, caiu ali no negócio, né? Aí depois falou pra mim que esse banco aqui, que esse banco aqui ia quebrar se eu sentasse aqui. Ela falou, o pessoal me contou no Twitter, mas ela ali tomou um caixote, bebeu água e comeu areia. Agora, ô Mônica, você encontrou alguém da minha família aí, gente? Ó, logo ali pra trás, perto da pedra, tem a barraca do Maurício e da Lídia, que eu chamo a Lídia de... Se eu falar, ela vai brigar comigo. A Lídia tá ali, eu sento ali com meus colegas, tudo. Meus colegas ali, né? Falo alto pra caramba e faço bagunça, a gente grita, fulano, a criança vai se afogar ali, gente. Porque a praia é isso, né, Mônica? E principalmente no posto 12 ali do Recreio, meu point. Ah, garoto. Caio, ninguém ainda me abordou falando que é seu parente, né? Que é um pouco difícil, porque aqui com certeza tem um parente seu, viu? Agora, quanto a surfar,
Olha, eu me arrisco, tá? Mas eu gosto mesmo é de surfar em água quente, como mergulhar também. Então, assim, quando é água quente, quando for viagem para Nordeste, me chama, tá, Caio? Porque aí eu gosto, porque água fria não é muito minha praia, não. Mas aqui, deixa eu ver aqui, ó. Se esse pessoal aqui, ó, se esse casal que tá aqui, se é parente seu. Bom dia, vocês são da onde? Campo Grande. Ah, vocês são de Campo Grande? É minha terra. É isso. Vocês conhecem Caio Alex? O apresentador Caio Alex? Quem não conhece, né? Quem não conhece, viu, Caio Alex? Mas não é parente dele, não, né? Não. É minha prima, sim, pode falar. O que tem aí? Tem almoço hoje aí? Pega uma asinha de frango pra mim aí, gente. Mortandela. Opa, eu gosto. Olha lá em São Paulo. Se fosse o Caio Alex, eu conheço muito bem você, Caio Alex. Se fosse você já estaria filando a comida deles, viu? Obrigada, gente. Mas eu não sou assim, não, tá, Caio Alex? Eu deixo o pessoal comer, tá? Eles vão ficar aqui por muito tempo, tá? Eu fico muito entristecido com você, mas pegue um pão, traga pra cá que eu vou comer na redação, vou mostrar aqui, tá bom? Olha, não sai daí não que eu já volto com você aí da praia. Gente, olha só, 12h35, vamos falar de coisa muito séria agora, tá? Emoção e alívio marcaram a chegada de jogadores que deixaram a Ucrânia. E olha que eles enfrentaram uma saga com viagens de trem, ônibus, aviões, escalas e muito medo para voltar ao Brasil. A reportagem é dela, da mãe do meu pequeno príncipe, Mônica Chagas. Na tela, por favor. Uma imagem de conforto e alívio. A salvo nos braços da mãe, Diego Carioca desembarcou na noite de terça-feira no aeroporto do Galeão. O jogador e a esposa Maiara fugiram da Ucrânia após Diego ser liberado pelo Kolos Kovalivka, onde atua há um ano. O clube fica a 100 quilômetros da capital Kiev, local mais atingido até agora na guerra com a Rússia. Estava numa zona muito perto dos conflitos. Não sei nem explicar, não desejo isso para ninguém. Um sentimento de impotência, de não poder sair para a rua, de não poder fazer nada. Ouvindo barulhos de tanque, ouvindo caça passando. A gente vê a ansiedade, o nervosismo na cara de todas as pessoas que ali estão envolvidas. Só que desde o primeiro momento eu tentei manter a tranquilidade, que é difícil. Acalmar minha esposa, acalmar quem estava comigo, meus amigos que estavam lá também, jogadores. Foi difícil, cara. Foi difícil, mas estamos aqui. A viagem para escapar dos conflitos foi tensa e desafiadora. Diego lembra que próximo da fronteira com a Romênia, o casal agradeceu estar vivo. Quando a gente saiu de Kiev, a gente saiu da zona de perigo ali, a gente já estava chegando próximo da fronteira, a gente já sentiu um sentimento de alívio, porque a gente já não via mais barulho, a gente já não via mais aquela movimentação desesperadora. Diego estava há 3 anos no leste europeu. Antes de morar na Ucrânia, ele passou uma temporada no país vizinho, na Bielorrússia. Com essa guerra, o jogador não sabe quando vai voltar. O desejo agora é permanecer ao lado da família no Morro do Palácio, em Niterói, onde nasceu, foi criado e tem um projeto social. E foi através desse projeto, que tem parceria com a Prefeitura de Niterói, que Diego conseguiu ajuda para voltar para o Brasil. O jogador chegou a fazer um apelo nas redes sociais. Esse vídeo vai para vocês, um apelo de ajuda, de socorro, para que as autoridades brasileiras ou quem puder compartilhando, nos ajudar a estar saindo do país, a estar nos mantendo seguros, para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. A Secretaria de Direitos Humanos de Niterói custeou as despesas do casal. Na sexta-feira, enviamos um ofício para o Ministério das Relações Exteriores solicitando informações sobre o resgate de brasileiros e, em virtude da ausência de resposta, a Prefeitura decidiu custear o retorno humanitário dos niteroienses, como é o caso agora do Diego e da Maiara, que são os primeiros brasileiros a chegarem com o apoio do poder público. Na terça-feira de manhã, os jogadores Marlon Santos e Bruno Hernandes chegaram ao Rio sob forte emoção. Ao lado da mãe Luciana e do pai Sérgio, Diego agora pode respirar em paz. Se estão perto de quem vocês amam, valorizem, estejam perto, porque a gente não sabe quando é que vai ser a última vez.
Ainda para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com Leonardo Leão, especialista em direito internacional, ele que está com a gente via Skype. Olha só, Leonardo, isso me preocupa muito, porque os números de mortos nessa guerra já assustam. As imagens que a gente acaba conseguindo ver, que vão chegando para a gente, assustam. Olha essa aí, ó. Logo depois que o míssil foi lançado e aquela explosão total, levantando muita poeira e aquela fumaça que chama a atenção. A gente se preocupa também, por quê? Para que você tenha uma ideia, a própria Ucrânia já teria afirmado que teria matado mais de 6 mil soldados russos. Isso também preocupa muito, não é isso, Leonardo? Exato, Caio. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, o conflito ele se aproxima, se encaminha para uma situação que é preocupante. A gente tem visto aí, independente da guerra de narrativas, de quem está certo, de qual a motivação desse conflito, a gente tem observado aí diversos tratados internacionais, diversas convenções de guerra sendo desrespeitadas pela Rússia, principalmente, morte de civis inocentes, mísseis atingindo hospitais. Eu sempre falo, hoje é inaceitável um míssil atingir um hospital. Hoje os mísseis infravermelhos, eles têm precisão de centímetros. É injustificável você atingir um hospital. E a gente pode afirmar, sim, que é proposital. Isso visa baixar a moral do povo ucraniano, as tropas ucranianas entenderem que é melhor eles se entregarem logo do que mais inocentes morrerem. Isso é usado como uma espécie de chantagem de guerra. E nós, como profissionais do direito internacional, temos que pressionar essas instituições diplomáticas, a ONU principalmente, para cumprir a função dela e efetivar e executar os tratados internacionais de guerra. Agora, esses tratados internacionais de guerra, pelo que a gente percebe, o que a gente está vendo ali, eles não estão sendo respeitados. A gente está vendo ali que eles estão atacando hospitais, escolas, também outras coisas importantes, não só na Ucrânia, né? E automaticamente isso também preocupa outros países que dependem, por exemplo, da Rússia, né, no momento de importar vários produtos, como o próprio petróleo. De forma alguma vem sendo respeitados. Isso eu tenho falado que é resultado de anos aí de omissão da ONU. A ONU não tem cumprido seu papel princípio, que foi que ela foi criada, tá? Que é garantir a soberania dos países membros, garantir que não hajam exageros em caso de conflito, de guerra. A Convenção de Genebra está aí para ser respeitada. Então, hoje a ONU ela se torna refém da sua omissão e vejo aí um cenário bem complicado para que não seja gerada uma insegurança jurídica, uma insegurança internacional em relação a esses tratados. Haja vista que pouquíssimo provável que o Putin vá querer cumprir esses tratados para um cessar-fogo. É pouquíssimo provável que a ONU e as instituições diplomáticas internacionais consigam executar na íntegra esses tratados de guerra e punam a Rússia com isso. E nós, como profissionais do direito, tememos que seja gerada uma insegurança jurídica internacional. Outros países afirmam, falando no popular, olha, se essas convenções não estão sendo aplicadas à Rússia, eu também não vou cumprir. E olha o cenário de insegurança que pode ser gerado pela omissão da ONU no momento. E olha só, e outra coisa que agrava também, e que acaba preocupando, é que, por exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E hoje, o barril do petróleo bateu aí na casa dos $111 o barril do petróleo, e automaticamente a gente pode perceber que outros países também, como o Brasil, a gente pode ter uma alta muito grande aí no valor, por exemplo, do combustível que a gente recebe aqui, ter uma gasolina passando de 10, 12, 13 reais aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por exemplo? Sim, Rússia é uma produtora, uma produtora de commodities, né? Muito, muito importante no cenário mundial. Hoje a Rússia detém 11% da produção de petróleo e derivados mundiais. Tá? Boa parte do gás natural que abastece a Europa provém da Rússia. Toda parte também de fertilizantes agrícolas, parte de trigo também. A Rússia é produtora importante. E com o bloqueio que vem sendo imposto à Rússia, essa sanção econômica imposta pelos países da OTAN e Estados Unidos, seus aliados, em relação ao consumo de produtos russos,
tem causado a escassez desses produtos no mercado, e pela lei de oferta e procura a gente vê esses produtos com o preço aumentado, e a gente sabe que o efeito secundário de aumento dos commodities é a inflação, aumento de preço final de produtos para o consumidor final. Infelizmente, se esse conflito se estender aí por mais alguns dias e semanas, o povo brasileiro e mundial, né, e o povo brasileiro, falando mais especificamente, vai começar a sentir no bolso. Leonardo Leão, até para quem está em casa acompanhando o SBT Rio possa conseguir entender o que teria motivado essa discordância que causou essa guerra e que está gerando esse medo mundial nesse momento. A guerra de narrativas, ela existe, tá? Mas se a gente puder aqui resumir de uma forma mais didática o porquê do conflito, é a motivação do território ucraniano estar ou não sob influência da OTAN, tá? OTAN é uma organização militar que foi criada no final da Segunda Guerra pelos Estados Unidos e aliados para proteger a Europa da influência socialista, tá? Da ex-União Soviética. E, recentemente, a OTAN tem tentado entrar em negociações com os países que fazem fronteira com a Rússia, que são ex-repúblicas da União Soviética, né? Lituânia, Letônia, Ucrânia, Belarus, e, lógico, Polônia, Bulgária, Hungria, que são os países do leste europeu. A OTAN tem instalado baterias antiaéreas, tem enviado tropas para essa região. Isso incomodou demais a Rússia, e quando a Ucrânia deu a entender que aceitaria instalação de bases militares, instalação de baterias antiaéreas que teriam o poder de alcançar Moscou em poucos minutos, a Rússia se mostrou profundamente ofendida e fez essa ostensiva ali na região para mostrar que não vai aceitar de forma alguma posicionamento de tropas ou bases militares na sua fronteira. Leonardo Leão, especialista em direito internacional, você continua comigo aqui, você sabe por quê? Porque não tem problema só lá não, tá vindo para cá também. Como se não bastasse a guerra propriamente dita entre Rússia e Ucrânia, aqui no Rio de Janeiro, manifestantes pró-Rússia e pró-Ucrânia brigaram em frente ao consulado da Rússia no Rio de Janeiro. A reportagem já está pronta, eu trago para você a partir de agora, para a gente analisar aqui no SBT Rio. Na tela. Um bate-boca sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em frente ao consulado do Rio, no Leblon, terminou na delegacia. Mostra a cara! Vai defender o grupo genocida! Manifestantes do PCO, partido da causa operária, faziam um protesto a favor da Rússia em frente ao órgão. No mesmo horário, membros do MBL, Movimento Brasil Livre, foram ao local protestar a favor da Ucrânia. Os manifestantes começaram a discutir. A polícia militar foi acionada e todos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Vou utilizar o que o Humberto me falou. Parece um fla-flu político isso aí, de uma briga que não são de vocês. Uma briga que acaba não sendo de vocês e que automaticamente esse pessoal deveria se preocupar com quem está lá fora, com pessoas que estão morrendo. Agora, ô Leonardo, eu trago novamente você para essa discussão, porque a gente vê todo esse problema lá de fora, por causa dessa guerra, e que dá medo mais ainda do que possa vir para os próximos dias de algo pior, e automaticamente a gente preocupado com a economia, preocupado com o que pode acontecer com o nosso país, também tentando trazer os brasileiros que estão lá para cá, e a gente vê situações como essas aqui no Rio de Janeiro. Cara, você vai me desculpar, mas essa confusão claramente não tem nada a ver com a guerra. A gente vê claramente influência de partidos políticos aí nessa discussão, viés ideológico, e infelizmente, o que a gente tem visto aí em relação às opiniões desse conflito. As pessoas hoje estão com um problema muito grande de qualquer análise isenta de viés ideológico, de viés político. Tudo é levado para politização, para polarização política, e na verdade o embasamento desse conflito ele é puramente econômico. A região ali é uma região de altíssimo interesse econômico por parte da Europa, por parte da Rússia também. Então a disputa ali é econômica, e a gente vê brasileiros aí querendo politizar isso aí, querendo, você viu aí partidos políticos envolvidos, e aí vira discussão da esquerda contra a direita, e na verdade não é assim que funciona. Eu acho que a análise de geopolítica mundial ela tem que ser feita
livre de qualquer viés ideológico, livre de qualquer fanatismo ideológico, para que seja analisada de uma forma racional e não eivada aí de paixões aí, como a gente viu aí nessa discussão em frente ao consulado russo. Você consegue ver aí um desfecho rápido para essa guerra? Até porque a Rússia está chegando muito mais próximo ali de locais importantes da Ucrânia e automaticamente os problemas podem ser ainda piores. Você consegue visualizar isso, você e os demais profissionais, né, que também atuam na tua área, desse bate-papo, que com certeza vocês fazem sempre, vocês conseguem pontuar e ver, ali acaba, porque senão o negócio vai ser ruim para geral? Exatamente. Eu acho que o que tem acontecido, a Rússia, ela está começando a pagar um preço um pouco caro ligado à questão humanitária. A gente precisa ver aí como que as instituições diplomáticas internacionais vão trabalhar essa questão do cessar-fogo, porque claramente o Putin não vai ceder, não vai aceitar qualquer punição em relação à Rússia e se torna um cenário perigosíssimo para as instituições de direito internacional cederem em relação a convenções de guerra, a Convenção de Genebra, por exemplo, não executarem o que tem que ser executado em troca de haver um cessar-fogo. Claramente o Putin vai barganhar isso, eu só vou cessar fogo se eu não for punido, e como fazer isso sem gerar precedentes internacionais de violação aos direitos humanos, às convenções de guerra, para próximos conflitos. E realmente uma outra nação argumentar, olha, mas lá no conflito da Ucrânia vocês não puniram a Rússia por fazer isso, por que vocês vão me punir agora? Então é uma situação diplomática, uma situação de negociação bem delicada. Vamos ver qual vai ser a cena aí, as cenas aí dos próximos capítulos, mas eu acredito que a pressão internacional está cada vez maior e não acredito nesse conflito se estendendo por muito tempo, não, até pelo efeito catastrófico para a economia mundial que esse conflito pode causar no momento em que o mundo tenta se recuperar aí da pandemia do coronavírus que tanto afetou a economia mundial. Olha só, e passando esse conflito, como é que ficam as questões, por exemplo, econômicas? E caso daqui a uma semana, por exemplo, o Putin consiga tirar o presidente da Ucrânia ali do poder, automaticamente ele pode ganhar aquilo que ele acha que ele estava tentando conquistar, mas mundialmente estar queimado. E que problemas isso traria, por exemplo, para o Brasil? O que você consegue ver, por exemplo? A Rússia definitivamente vai sair bem queimada desse conflito, tá? Nas relações diplomáticas internacionais. Mesmo com cessar-fogo, algumas sanções ainda existirão contra a Rússia e efeitos que isso pode causar para o Brasil, como a gente já vinha falando, alta do preço do petróleo, isso pode gerar aumento do combustível que já vem tão alto nas nossas bombas de gasolina. A gente pode ver, sim, se refletindo aí nas bombas de gasolina para o consumidor final. A gente vê produtos aí da cesta básica do brasileiro, como pão, né, e derivados do trigo ali, sendo também, tendo um peso forte aí para aumento de valor para o consumidor final. E isso, secundariamente, gera inflação e não é uma situação boa, como eu falei também, no momento que o brasileiro tenta se recuperar, ainda está aí bem afetado por toda a questão da pandemia. Isso é um efeito muito ruim para a economia brasileira. Leonardo Leão, especialista em Direito Internacional, obrigado por sua participação com a gente aqui no SBT Rio. Foi muito importante, claro, as suas explicações e colocações aqui, porque com certeza todo mundo está muito preocupado com o que pode acontecer. Não só lá fora, como aqui também, né? Se os nossos preços começarem a aumentar de tudo aquilo que a gente importa de lá, infelizmente, aqueles menos favorecidos são os mais prejudicados. Obrigado aí, uma boa tarde para você e para sua família, querido. 12h55, eu volto à Barra da Tijuca para conversar com o Jackson Silva mais detalhes sobre aquela perseguição que culminou em tiroteio e pessoas detidas e levadas para a delegacia. Jackson Silva. Caio, a Polícia Militar já pediu o reboque para levar esse carro que chegou aqui pela manhã com 8 ocupantes, né? No meio desse tiroteio, segundo a Polícia Militar, houve uma troca de tiros durante a perseguição, que começou no Recreio dos Bandeirantes e terminou aqui na Barra da Tijuca. Esses 6 ocupantes foram presos, né? Levados
para a delegacia da Barra e esse carro vai sair agora para lá também após a realização da perícia. Caia, com você. Uma perícia muito importante para ser realizada nesse carro, a investigação da 16ª DP. Como eu falei para vocês pela hashtag aqui do SBT Rio no Twitter, hashtag SBT Rio, Twitter, manda a sua opinião para a gente poder ler aqui, também a participação. E se tiver alguma denúncia com relação a esse caso, a gente manda diretamente para o delegado titular da 16ª DP. Na direita ali do vídeo, foi a moradora que registrou momentos depois, né, aquela troca de tiros, ainda com os agentes ali do Barra presente, moradores na região, as pessoas assustadas pelo que aconteceu. À esquerda do vídeo, imagens do repórter cinematográfico, está com o Jackson aí, imagens feitas pelos moradores. Acordaram assustados, tiroteio, aquela coisa toda de violência, sem tentar saber o que tinha acontecido. Um carro furado ali, crivado por balas, desespero. É aquilo que a gente fala, Bárcia. Tem que apurar, tem que investigar, saber quem são, para evitar que novamente outros problemas como esse aconteçam ali na Barra da Tijuca e no Recreio. Com certeza, cara. E olha a situação, né? Pessoas de diversos estados diferentes aqui, uma situação bem atípica, né? Eu acho que a polícia deve estar com bastante curiosidade para entender o que aconteceu, o que eles estavam fazendo aqui no Rio de Janeiro. São perguntas que surgem e que a investigação vai responder. Com certeza, meio-dia 56, muita gente está perguntando aqui, vocês não vão falar nada de Petrópolis? Não, vou falar agora. Sabe por quê, gente? Os comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis, tentam retomar as atividades. O prejuízo por causa do temporal foi grande. Cerca de 500 pessoas perderam tudo. Costureiras que trabalhavam em casa de forma informal foram as mais afetadas. A reportagem é dela, Renata Igrejas, a esposa do Naruíto, na tela. Aos poucos, a Rua Tereza dá sinais de melhora. Nesta quarta-feira de cinzas, algumas lojas abriram. A maioria continua fechada. O impacto da tragédia afetou a produção. Teve uma costureira nossa, né, que ela, infelizmente, ela faleceu com essa tragédia, ela, a filha, um genro. Teve uma outra moça também que trabalha com a gente que perdeu o irmão. Tem a nossa vendedora também, que a casa dela desabou no Vila Felipe, com a chuva, com as barreiras. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Petrópolis hoje tem cerca de 10 mil costureiras e 20 mil pessoas que trabalham direta ou indiretamente no setor. Parte delas perdeu tudo durante o temporal. Nosso cálculo aqui, né, preliminar, tem mais ou menos 500 costureiras afetadas diretamente com a perca das suas máquinas, suas casas, seu ganha-pão do dia a dia. O governo do estado e a Caixa Econômica Federal anunciaram programas de linhas de crédito e financiamento habitacional para as vítimas da tragédia, mas não cobrem todos os atingidos. Segundo o sindicato da categoria, muitas costureiras trabalhavam em casa de maneira informal, o que dificulta muito a implantação de um auxílio direcionado a essas pessoas. Então nós estamos fazendo um cadastro, primeiramente, das pessoas que foram afetadas, naquilo que elas perderam, para conseguir uma linha de crédito diretamente com o poder público, Caixa Econômica Federal. A economia de Petrópolis depende do turismo e do setor de vestuário. E aos poucos, bem lentamente, vai se reerguendo. É muito estranho retornar, ver que a cidade não é a mesma coisa. A gente vê, retornamos, mas é muito triste ver tudo isso, essa tragédia toda, e a gente ainda fica com medo, né? A gente sabe a importância dessas profissionais ali em Petrópolis, porque grande parte das pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, eles partem para Petrópolis, ali na Rua Tereza, eles iam para ali para poder comprar camisas, calças mais baratas, vendendo aqui, e isso também aquece a economia de lá e a nossa aqui. No momento que a gente tem mais de 10 mil costureiras, né, sem ter o que fazer, pessoas que estão até psicologicamente prejudicadas porque perderam pessoas da família, viram toda a tragédia de 2011 e agora de 2022, passando por tudo isso, sofrendo a dor de quem está lá, automaticamente isso é muito prejudicial. A gente vê ali lojas abertas, só que eu estava lá até sexta-feira e vi muitas lojas fechadas. Lojas que perderam funcionários, lojas que tinham donos de lojas que morreram nessa tragédia, lojas que não tem como abrir porque não tem pessoas indo lá para poder comprar. A gente precisa até aquecer o comércio ali, porque essa economia, não só para Petrópolis, como para outros municípios do estado do Rio de Janeiro e também de outras capitais, acaba sendo muito importante pelo que eles produzem ali. Essas profissionais precisam trabalhar,
Por isso tem que ter um aporte ali para que a gente possa ajudar também essas costureiras que são tão importantes. A gente fala nesse momento de costureira porque a gente trouxe esse exemplo que a Renata Igrejas trouxe aqui. Só que tem outros setores afetados também, como peças de carros, tem loja ali que não está funcionando, e outros lojistas ali que foram muito prejudicados. A gente sabe que a situação de Petrópolis ainda está preocupante, todo momento chove lá. Era muito engraçado eu falando com o pessoal aqui do SBT, gente, tem sol, meu Deus, chegou uma nuvem, caiu um temporal, e isso preocupa. Tem muita gente morando aí em local ainda, onde essas casas, elas podem vir abaixo, outras tragédias podem acontecer, tem que ter um investimento pesado ali, em Petrópolis nesse momento, porque teve essa tragédia, mas em outros municípios da região serrana, onde pode ter problemas a qualquer momento, caso caia um temporal. Pessoas que precisam de um auxílio, precisam de moradia, precisam de comida, precisam de tanta coisa e a gente não vê lá. Eu acompanhei, sabe, a vida de algumas pessoas ali, como o seu Zé Roberto mandou para mim, Caio, a minha netinha Alana foi encontrada. A filha dele, a Roberta, ele já tinha enterrado. E a gente, eu e o Milton Rocha, confortamos esse avô. A Jussara, que a Isabelle Benito lembrou aqui que a Mônica Chagas achou e que eu acompanhei a vida dela, os dias dela lá. Ela ontem me falou, Caio, eu já estou aqui numa casa, né, emprestada e eu vou tentar reerguer a minha vida. Só que ela correu atrás para tentar arrumar a casa. E as outras pessoas que nem conseguem fazer isso. Por isso que governo federal, governo estadual, o governo municipal, eles precisam fazer alguma coisa. Porque essas pessoas não podem ficar do jeito que estão. Ainda tem, se eu não me engano, são 5 pessoas desaparecidas. O Pedro Henrique, o filho da Rafaela, o menininho que estava no ônibus que foi arrastado, ainda não se tem a confirmação se é um corpinho de criança encontrado na semana passada, se pode ser o corpo dele ou se o Pedro Henrique, de 8 anos, se permanece ainda desaparecido. São famílias sofrendo, porque tem famílias que já enterraram seus entes queridos e que voltaram ali para cavar, para tentar encontrar ainda aqueles que faltam. Eu me lembro que o pai do Gabriel, eu esqueci o nome dele agora, mas o pai do Gabriel, no dia que eu estava lá no Instituto Médico Legal, falou o seguinte, ó, eu quero agradecer o trabalho de todo mundo, só que eu preciso que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas. A gente precisa. E a gente precisa também que o comércio naquela região e o turismo também, eles voltem a acontecer. Eu mesmo adoro ir para Petrópolis, Teresópolis, tenho amigos lá, eu vou, passo o dia lá, a gente come alguma coisa, faz compras, aquece a economia, se diverte, né, esparece um pouquinho e volta aqui para esse dia a dia do trabalho. Só que essas pessoas precisam de ajuda. A gente tem ruas destruídas, todos os problemas que aconteceram lá, tem que ter dinheiro para investir, porque do jeito que está em Petrópolis, não dá. 1h03, me dá a imagem lá de fora. 39 graus, hein? Eu vou botar meu ó. Eu queria fazer uma festa de aniversário ali, ó. Atenção, pessoal de Cosmos. Fala, pessoal. Marlene, Obinha, avisa a tia Naína que hoje eu vou pra aí gastar o negócio aí. Vou almoçar e vou levar uma cerveja pra ela. Vou num breve intervalo comercial. O SBT Rio já volta, hein, gente? Não sai daí. Duas pessoas estão desaparecidas após uma lancha, onde eles estavam a afundar em Angra dos Reis. Eu vou voltar ali ao estúdio para poder conversar lá na nossa redação, para poder falar com o Salutiel Filô a respeito das informações do que realmente aconteceu lá. Salutiel. Então, Caio, olha, tivemos aí 2 ocorrências, tá, envolvendo lanchas em Angra dos Reis neste feriadão de carnaval. A última delas que ocorreu ontem, tá? Vocês estão vendo aí a lancha, vocês viram agora há pouco, terminou no desaparecimento de 2 pessoas. A lancha naufragou próxima à ilha Jorge Greco e 6 pessoas a bordo estavam nessa lancha. Estavam 6 pessoas a bordo. 4 foram resgatadas, mas 2 ainda seguem desaparecidas. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Agora, essa lancha que vocês estão vendo aí pegando fogo, isso aconteceu no último domingo, tá? Isso foi na Baía da Ilha Grande, perto da Ilha da Jipóia. De acordo com os bombeiros, o fogo começou no meio da tarde, a embarcação foi consumida rapidamente pelas chamas. Havia 13 pessoas nessa lancha aí, chamada Bebezão, Caio, contando aí com marinheiros. Nenhuma delas se feriu porque estava próxima ali à ilha e todos os ocupantes conseguiram deixar a embarcação
embarcação com segurança. Agora, as causas desse incêndio estão sendo divulgadas. E essa aí é a lancha que naufragou e nela estavam 6 pessoas, 4 foram resgatadas com vida e 2 delas seguem desaparecidas lá no mar de Angra dos Reis. Caio. A Capitania dos Portos vai tentar apurar o que aconteceu. No caso daquela lancha, né, que naufragou, se de repente ela estava com mais pessoas do que o número adequado. E no caso dessa lancha aí, tem que apurar o que aconteceu. Se de repente, na hora do abastecimento, ficou combustível ali, alguém foi fazer um churrasco, acendeu alguma coisa e pegou fogo, ou se deu algum problema na própria embarcação, que ela precisa passar por todo tipo de manutenção. Lá em Cabo Frio, onde a nossa fica lá, tem que passar por manutenção. Não adianta você ter a embarcação e não cuidar, não fazer nada por ela. Automaticamente você precisa fazer isso para não ter acidente. Agora, Salutiel, isso preocupa e muito, porque não é a primeira vez, Salutiel, que a gente vê problemas como esses envolvendo lanchas e principalmente na região da Costa Verde. Isso também preocupa, não é, Salutiel? Caio, porque assim, é uma região muito procurada por pessoas que possuem esse tipo de embarcação nesses momentos de feriadão. Então, assim, é necessário uma fiscalização até para saber ali qual a procedência desses veículos, né? Tem a questão também que envolve o acidente, riscos de acidentes com banhistas nessas praias, nessas regiões, já que há uma concentração muito grande dessas embarcações, os impactos ambientais, tudo tem que ser levado em consideração, né? Agora, o que me chama a atenção, Caio, aí na sua fala, né? A sua lancha em Cabo Frio. Isso é apresentador outro nível, né? Não é minha não, garoto. Não é minha não, é do meu amigo. Eu não tenho dinheiro pra isso não, gente. Não tem dinheiro pra isso. Salutiel, diga. Voltaremos com você logo mais à noite, a partir de 7h15 no SBT Cidade. E eu preciso ir agora a Petrópolis, na região serrana, Salutiel. É que de lá vai falar ao vivo a repórter Renata Igrejas, trazendo mais detalhes daquela região. Lembrando também que a gente falava aqui na matéria dela que as costureiras ficaram ali sem um aporte. Renata, boa tarde para você. Como estão as buscas aí? Como é que está a situação de Petrópolis? Oi, Caio, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. A gente fala ao vivo aqui do bairro Chácara Flora, onde continuam as buscas pelo Wallace, o rapaz de 26 anos, que ainda continua desaparecido, soterrado, as buscas intensas, parte ali da rua, inclusive da ladeira, está obstruída, está interditada por conta do fluxo ali intenso de máquinas. A gente lembra que a Gisele, a mãe dele, foi encontrada ontem. No momento, números atualizados da Polícia Civil do Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis, são 232 mortos e 5 desaparecidos, entre eles o Wallace e também o menino Pedro Henrique, de 8 anos, que foi arrastado. Ele estava em um daqueles 2 ônibus arrastados durante a enxurrada. Justamente sobre a questão das costureiras, né? A gente viu aí na reportagem que essa questão da confecção, né, do setor têxtil aqui em Petrópolis é muito importante. Para ter uma ideia, o PIB anual aqui de Petrópolis gira em torno de R$1 bilhão. O setor têxtil corresponde a 14% desse PIB. A gente sabe que Petrópolis vive desse setor e também do turismo. Para a gente ter uma ideia de como é que está a situação das costureiras, a gente está num terreno aqui da dona Marlene, na Chácara Flora, onde inclusive durante o temporal, por conta dos deslizamentos, um rapaz, um corpo, foi encontrado aqui no terreno dela. E a dona Marlene está aqui comigo, dona Marlene Novan, 45 anos de costura. Costurando para a Rua Tereza, produzindo ali para a Rua Tereza, para o comércio daqui. Perdeu o que, dona Marlene, com essa enxurrada? Eu perdi, bem dizer, tudo, só não perdi a vida. Quantas máquinas? São 9. 9 máquinas de costura. Máquinas. E a senhora, inclusive, empregava pessoas, né? Tinha, na hora da enxurrada, tinha 3 costureiras comigo. Meu Deus. A gente estava na mesa arrematando, que eu ia entregar umas peças na quarta-feira, né? Aí a gente estava correndo, estava arrematando a mercadoria que estava em cima da mesa, que estava na máquina, entendeu? Eu perdi tudo. Eu ia entregar as roupas do colégio, né? Que eu faço no município do estado. Mas ficou tudo aí, tá tudo aí jogada por aí, o caminhão já levou. Entendi. Entendeu? Era sua fonte de renda, né, dona Marlene? E agora? Qual auxílio? Te procuraram? O que vem agora? Não, eu não tenho. E além de eu fazer as peças, eu ainda fazia facção, entendeu? Aí quando eu fazia facção, ainda chamava mais costureira. Então muitas pessoas daqui da Redondeza trabalham comigo,
entendeu? Aí, quer dizer, me sustentava e sustentava as pessoas daqui de perto também. Entendi. Muitas pessoas daqui, entendeu? Inclusive ali perto da onde está procurando o Wallace, eu tenho uma costureira lá, a Marli, entendeu? Ela tá lá, a casa dela tá interditada. A Vilma, que mora na Sargento, perdeu a casa inteira. Ela só não morreu porque ela estava trabalhando. Entendi. Se ela não estivesse trabalhando, ela teria morrido, entendeu? Obrigada pelo seu relato, dona Maria. Obrigada. Olha, Renata, obrigado pela sua participação. A sua matéria foi importantíssima para mostrar a importância dessas costureiras, né, no cenário da economia também de Petrópolis. E lembrando que essa tragédia ainda não acabou. Porque depois que os corpos foram resgatados, a gente sabe que esse pessoal daí vai precisar de ajuda durante muito tempo. Renata, obrigado. E você ainda volta com a gente amanhã, enfim, falando aí sobre a região serrana. E agora, gente, eu vou rapidamente lá na praia, porque eu deixei ela lá. Ah, tá sentada tomando sorvete, gente. Aqui, ó. Você acha que só você tá assim? Eu vim preparado, garoto. Aí, tô de óculos. Aí, tô de óculos. Vai, Moniquinha, é com você, garota. Caio Alex, eu tô aqui com meus amigos aqui, ó, de Santa Cruz, gente, sabe? Aqui meu amigo disse, olha, não é só prima não é só prima não. Ah, eu acho Ele que falou o seguinte, olha, eu já trabalhei muito. Eu falei, vocês não trabalham não, minha gente? Olha o expediente, começa meio-dia, acabou o feriado. Aí ele falou, o que você falou pra mim? Já trabalhou? Eu trabalhei muito, tem que ter no mínimo um dia de folga, né? Pra curtir um pouco, porque não dá, cara. Não dá, né? Aqui, ó, Caio Alex, vamos brindar, né? Ah, meu não tem nada não, Deus! tá, gente? Mas Faz um pouquinho pra mim de água com gás, gente. Tá bom, meu amigo? Pedra de Guaratiba. Adoro. Valeu, gente, é de Pedra de Guaratiba, não é Santa Cruz não. Obrigada, viu? Caio, antes de me despedir de você, deixa eu só falar um negócio muito importante. Eu vi aqui uma mãe desesperada aqui procurando a filha dela. E a gente sabe que na praia as pessoas se comovem muito com isso, aplaudem, né, quando tem uma criança desaparecida. Então, pessoal, se vocês vierem, quem vier pra praia com criança, coloca uma identificação, porque o desespero dessa mãe, ela já foi, já voltou e até agora não encontrou a criança. Então, assim, meu coração fica muito apertado. E ainda mais com o semblante dessa mãe num desespero aqui na praia tentando achar a filha dela. Mas é isso, então quem vier pra praia, venha com muita tranquilidade e aproveitar esse praião aqui, 39 graus hoje, Caio Alex, quarta-feira. Acabou no carnaval, o carnaval que teve não teve, né? Lembrando eu não comprava que... não, tá, Caio? Esquece! O que a Mônica falou é muito importante, quando você for pra praia, levar a criança devidamente identificada, caso ela se perca, para que as autoridades, bombeiros, possam achar. E, claro, clima de festa com a criançada toda ali. Mandando um beijo para a Regina Andrade Lima, Ana Paula Antunes, Alessandra Alves e a tia Natalina, lá de Cabo Frio, gente. A Luciana, do Tudão da Lulu. Dona Maria de Biasi, também aqui com a gente. Michele Maiara falou que o rapaz de vermelho do vivo dela ontem é o filho dela. Olha que bonitinho, gente. O Valtinho Godoy, o Valber Luiz, fotógrafo das estrelas do carnaval, João Estevão e o Gonzaguinha, ligados com a gente, mandou beijo pra gente. Bia, filha da Fernanda no Mercadinho. Fernanda, o nome da nossa diva do esporte. Você gostou que eu vim paramentado hoje? Porque 39 graus, né? Não dá, né? Ah, Ludmilla. Eu adorei. Você tá lindo de óculos. Esse óculos é do Alex, né? Não. É do Caio mesmo, tá? Caio, cadê teu sapato hoje, Vitor? Cadê o sapato do Caio? Esse mês é gravata, bebê. A gravata que é nova. Ah, mas o sapato... o sapato é tudo escândalo, você sabe, escândalo. Né? E as gravatas... Arrasta pra cima. Escândalo. Vou lembrar, eu comprei em Petrópolis, tá? Eu comprei agora, é sério, pelos meus filhos. Comprei lá para ajudar a aquecer a economia e também paguei um preço bem mais barato, um vendendo mais barato. Eu comprei lá, comprei 6 gravatas num valor maravilhoso. R$25. 25 reais, ô Caio? Reais. Onde compra? Eu comprei ali, eu não lembro o nome da loja, mas eu comprei em Petrópolis. Comprei lá, eu comprei 2 ternos também, baratíssimos. Então vá a Petrópolis para poder ajudar a economia. E lembrando que eu vi esse escândalo para você, Fernandinha. Você tá um gatão, aqui, Caio. Partiu praia. Beijo!